Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre democracia. Então vamos lá. Nossos objetivos são compreender a diferença entre a democracia direta e a indireta e entender as mudanças históricas que culminaram na criação da democracia, aprender a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Então, e os direitos humanos, mãe? Daí, o que tem, filho? A mãe pergunta. Não valem para todos os seres humanos? Então, a democracia é esse regime político onde basicamente vai dizer, né? Todos são iguais perante as leis, nos direitos, nos deveres, né? Mas só essa definição é muito pouco, né? Todos são iguais, mas como que é organizada a democracia? Como que foi no passado e como que é hoje? Isso que nós vamos ver. Bom, na Idade Média, o regime político adotado é o feudalismo e o sistema de vassalagem. A democracia só foi retomada por volta do século XVIII, durante as revoluções burguesas que eclodiram nos estados modernos ocidentais, né? Então a gente vê ali que no século XVIII o pensamento muda, né? O povo clama pela autonomia, inclusive a autonomia de se organizar politicamente. Então não interessam mais os monarcas, né? O poder volta a ser do povo, daí vem as revoluções burguesas. A concepção de democracia moderna e contemporânea ressurgiu a partir do século XVIII com as revoluções burguesas que nós vimos, né, que derrubaram as monarquias absolutistas. As principais referências são a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Com as novas democracias, recuperou-se os princípios da cidadania, onde o povo deixou de ser súdito subordinado a um rei para se transformar em cidadãos. Então houve uma grande mudança, né? Quando a gente está num regime de monarquia, a gente vê ali aí súdito, né? Tem o rei e tem o súdito. O súdito é aquela pessoa que tem que trabalhar para manter a nobreza, né? Então ele não tem uma autonomia de gestão da própria vida, do espaço onde está, ou uma gestão política. Ele está ali mantendo, né? Mantendo aquele regime que é a monarquia, mantendo o nobre. Então não se vê, né, como um indivíduo de direitos e de deveres. Não há direitos e deveres do súdito. Não existe isso, né? É o rei, é o monarca que vai dizer que tem o direito sobre a vida, inclusive. Se você vai morrer, se você vai viver, se você... Lembra-se, você com certeza já deve ter visto alguns filmes antigos, alguns filmes que falam da época medieval, alguma série, né? E o rei encrenca ali com uma pessoa de maneira espontânea, aleatória, e pode mandar matar a pessoa, se ele sente alguma traição, se ele acha ruim alguma coisa, né? Então, assim, não há o direito do súdito. Com o começo, então, desse pensamento iluminista, humanista, vem aí o ideal de autonomia e independência. Então, as pessoas começam a questionar o regime monárquico e começam, então, essas revoluções. E com essas revoluções, essa vontade, né, de se gerir, de se organizar politicamente, a gente começa a pensar, então agora eu não sou mais súdito, agora eu sou um cidadão. Um cidadão tem direitos e deveres que foram pensados ali naquele momento, né? Quais são os direitos do cidadão? Quais são os deveres, né? Nessa gestão que nós estamos aqui, essa gestão democrática, essa gestão do povo, o que eu mereço, né? E o que eu tenho que fazer para manter essa organização? Daí a gente começa a pensar em direitos do homem, das mulheres, dos humanos de maneira geral. Então, o fundamento da democracia contemporânea é o direito dos cidadãos de participarem da vida política de seu país por meio do voto. A função do voto é a escolha de representantes. Os representantes eleitos dispõem de poderes que lhes foram delegados pelos cidadãos para representá-los nas assembleias e sessões onde são criadas as leis e são tomadas as decisões políticas. Então, ali na imagem, a gente vê o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Esse lugar onde aqui no Paraná as organizações políticas acontecem, né? O voto entre os parlamentares.
que estão lá porque estão nos representando. Então, nós vivemos uma democracia representativa, né? A gente não está lá votando, embora a gente possa lá conhecer, claro, estar ali naquele momento, mas a gente elege pessoas e essas pessoas estão lá. E daí, pensando em democracia, a gente pode pensar também em como as eleições são feitas, né? Pensar para que elas sejam feitas de maneira justa, de maneira lícita, que nós tenhamos acesso aos projetos e propostas das pessoas com quais a gente vai votar e que a gente analise ele e escolha as pessoas através disso. Bom, com relação ao modo de participação popular, a democracia pode ser direta ou representativa, né? A democracia direta é em que todos os indivíduos de uma coletividade manifestam sua opinião sobre os assuntos relativos a esta mesma coletividade, votando em assembleias ou reuniões. Então esse é o modelo grego. Quando a gente está falando lá do começo da filosofia, a gente vai falar da polis grega, vamos dizer também que a democracia é uma invenção grega, mas que na democracia grega eles viviam uma democracia direta, ou seja, o cidadão era chamado aí na polis, a praça pública, né? E ali eles votavam, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo era cidadão. O cidadão era o homem livre, né? Nascido e criado ali na cidade. Só ele era cidadão. A gente excluía as mulheres, os jovens, os escravos, os estrangeiros, né? O que não eram de Atenas não podiam ser entendidos como cidadão. Não interessa quão importante ele fosse. Então era uma parcela mínima de pessoas que se reuniam ali na praça e votavam diretamente sobre as decisões políticas que a cidade deveria ter, né? Então, assim, daí a gente começa a falar da importância da retórica, né? Da fala dentro da democracia e ideais como todo mundo tem que ter direito à fala, né? Todo mundo tem que ter direito também a ser ouvido, todo cidadão tem espaço dentro da democracia. Isso que a gente começa ali a pensar nos gregos, mas a gente também pensa se todo mundo é de fato um cidadão, né? E nós temos a democracia representativa, em que a coletividade elege representantes a quem delega o poder para tomar as decisões, que é o modelo atual qual nós seguimos. Então, vamos começar com uma atividade, né? Você sabe, o que você sabe, né, sobre a democracia? Faça um pequeno texto apontando as diferenças entre a democracia direta e indireta. Para começo de conversa, eu pergunto a você, nós vivemos um regime democrático, né? O que você sabe da democracia? Quais são as características dela que você percebe, né? Quando tem eleições, não só numa coisa grande, mas, por exemplo, assim, tem eleições aí de turma, representantes de turma, né? Ou quando você está com os amigos, você tem que escolher o que vocês vão comer, para onde vocês vão. Vocês pensam de maneira democrática? Como que você observa a democracia? Também fale da diferença entre esses dois modelos, né? O direto e o representativo. Então agora é com você. Pode fazer o texto.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Posso pensar assim, bom, talvez você não saiba ainda estruturar um pensamento conceitual sobre a democracia, mas talvez tenha tido eleições de direção na sua escola, eleições ali de grêmio, ou talvez o chefe de turma, né? O representante da turma. Daí a gente faz tudo nesse processo democrático. Quem que é o chefe de turma? Ele vai ser o representante da turma ali, entre a direção, entre os professores, né? Ou talvez a gente resolva coisas de maneira democrática quando, por exemplo, estou com a minha família, a gente vai pedir um lanche, ou vai ser um lanche e uma pizza, do que vai ser a pizza? A gente vota, a gente escolhe, a gente debate, né? Então, assim, a democracia é um sistema qual a gente usa muito para resolver diversas coisas, diversos momentos. Mas, claro, né, aqui a gente está falando sobre o sistema político que rege o nosso Estado. E daí a gente viu que há essa diferença entre a democracia direta e a representativa. A representativa é a qual a gente vive, a gente escolhe representantes para ir lá e colocar as nossas opiniões com as quais a gente concorda. Por isso que é tão importante essa escolha. Continuar então. Bom, as características do sistema democrático atual. As instituições políticas responsáveis pelas funções legislativas e executivas devem ser compostas em sua maioria por membros eleitos pelo conjunto dos cidadãos e alternados periodicamente. Ou seja, de tempos em tempos, nós mudamos as pessoas que estão no poder, né? Por isso que a gente fala que na democracia, o lugar do poder é um lugar vago, ninguém é dono do poder, né? Porque ele vai mudar, com certeza ele vai mudar de 4 em 4 anos, que seja de 8 em 8 anos, né? O voto deve ser universal, ou seja, tem direito ao voto todos os cidadãos maiores de idade, sem distinção de sexo, de raça ou de religião. Então veja que diferença em relação aos gregos, né? Eu estava dizendo que eles entendiam como um cidadão, eles diziam, né? Todo cidadão pode votar, mas quem era cidadão? Excluíam um monte de gente. Mulher, jovem, estrangeiro, escravo, mas aqui no Brasil não, né? A gente entende que todo cidadão pode votar, é só você ter a idade mínima para isso, né? Então, é importante que a gente pense também nessa representação e que a gente pense também sobre como vão ser as propostas políticas, entendendo sempre que o lugar de poder é um lugar vago, não é um lugar de ninguém. Ninguém compra um cargo de presidente e fica lá para sempre, isso não é democrático, né? Quem está lá tem que saber que tem que ter uma rotatividade. Isso porque a democracia, o sistema total, ele tem que atender a todas as pessoas. É muito natural que um presidente, né, que um grupo de políticos que está no momento no poder tenha um alinhamento político, uma visão política que vai privilegiar uma parte e depois a gente troca. E tem políticos que vão privilegiar, né, vão assistir mais uma outra parte da população. Desse modo é interessante essa troca para que, né, o maior número de pessoas seja identificado nos regimes políticos que vão ir acontecendo, nas propostas dos políticos que são escolhidos por nós. Bom, características então desse sistema. Todos os votos têm o mesmo peso e os eleitores são livres para exercer o seu direito segundo a sua própria opinião, né? O nosso voto é secreto, o nosso voto é livre, não interessa a ninguém, né, em quem eu vou votar. Frente a uma disputa livre, honesta e pacífica entre partidos políticos que pleiteiam os cargos representativos. Vencem as eleições os partidos e os candidatos que atingirem a maioria numérica dos votos, ainda que possam ser estabelecidos diferentes critérios para se determinar a maioria. As decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos da minoria, né? Então, assim, independente do que vai acontecer nas eleições ou quem vai vencer, né? Qual partido e quais políticos, né? Nós temos a Constituição e nada pode ferir a Constituição que está dada, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, o judiciário que vai justamente analisar, né? Olha, as propostas, as leis, né? A execução do que quer que for, não pode ferir direitos que já estão garantidos. Vamos lembrar da herança da democracia que começou como um sistema
que pensa o cidadão, né? Ele começou justamente porque a gente não quis mais ser súdito e quis ser cidadão. E o cidadão tem que ser tratado de maneira melhor do que era um súdito, né? A gente começa a pensar assim, não, eu tenho direitos, a vida, a propriedade, a liberdade, e isso tem que ser assegurado para quem? Para todos, né? Para absolutamente todos. Quem está no poder, apesar de ser eleito pela maioria votável, né? Porque daí tem essa, entre os votos válidos, vence quem tem a maioria de votos válidos, né? Esse é o critério. Mas essa pessoa não governa para quem votou nela, essa pessoa governa para todos da nação, né? Independente do que ela pense. Bom, os sistemas democráticos desenvolvidos pelos países ocidentais podem ser presidencialistas ou parlamentaristas, né? Então, o que é o presidencialismo? O chefe do poder executivo é o presidente, que é eleito pelo povo por meio do voto direto ou indireto, né? Essa que é o nosso esquema político, né? Hoje em dia, nós votamos diretamente no presidente. Nós temos também o parlamentarismo. O chefe do poder executivo é o primeiro-ministro, né? Não é o presidente, que é escolhido pelos membros do poder legislativo federal. No entanto, quem elege o parlamento são os cidadãos, né? Então a galera vai lá, vota, monta o parlamento, e esse parlamento vai escolher então o primeiro-ministro, né? Que vai ser ali o chefe do poder. Uma outra atividade aqui pra gente. Quais são as características da democracia contemporânea? Escreva sobre o parlamentarismo e o presidencialismo, né? Então, a partir do que a gente conversou aqui um pouco sobre a democracia, escreva sobre as diferenças, né, entre esses dois regimes democráticos e a democracia no geral. Então, agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né, sobre as características principais da democracia, onde o cidadão se coloca, onde tem direitos e deveres, mas mesmo assim ele tem que ser assistido pelo chefe do governo, que vai mudar um pouco se a gente está falando de presidencialismo ou de parlamentarismo, né? Vamos fazer a nossa retomada então. A democracia ocidental tem origem na polis grega, mas a democracia contemporânea se dá de forma indireta, ou seja, por meio do voto, os cidadãos escolhem seus representantes. Já na Grécia Antiga, a democracia era direta, o que significa que os próprios cidadãos participavam das assembleias públicas. Além disso, a democracia atual pode ser presidencialista ou parlamentarista, conforme o sistema vigente. Certo, galera? Então a gente falou um pouco sobre a democracia contemporânea, né? As heranças do passado, mas como ela é organizada hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!